Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Thiago Saraiva, artista e produtor da exposição Como Ver Quebra-Cabeça do Corpo, que está em exposição hoje, a sua abertura, no Cineclube Tia Nilda, em Cordovil, Rio de Janeiro. E hoje a gente tem uma conversa especial comigo e com o Sema, que faz a curadoria da exposição. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de criação, processo de produção e de curadoria desse projeto, que inclusive eu deixo aqui o meu agradecimento porque ele só é possível graças ao programa FOCA, por intermédio da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro também. Então, a gente vai fazer uma troca aqui, a gente vai conversar um pouco sobre esse processo. Espero que vocês gostem, deixem seus comentários também e nos sigam no @comover.comover para mais informações, porque além da exposição a gente tem oficina, a gente tem mediação Libras e toda uma programação paralela ao evento. Primeiro eu acho importante a gente talvez se apresentar para quem não conhece, eu vou passar a palavra para a Sema, para falar um pouquinho. Fique à vontade, Sema. Obrigado. Bom, meu nome é Sema, estou fazendo a curadoria da exposição Como Ver. Sou artista e curador. Também quero agradecer ao Thiago pelo convite muito bom de estar aqui, essa honra de estar aqui fazendo a sua primeira exposição individual. E é isso. Obrigado. E aí, reforçando, como eu disse, eu sou artista da Como Ver, tenho formação em História da Arte, mas tenho atuado como artista nos últimos anos e tenho formação em teatro também. E, enfim, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Para poder estar aí no mercado de arte, estar fazendo o nosso corre. Eu gostaria de pontuar, como eu disse anteriormente, que a exposição acontece no Cineclube Tia Nilda, que é um espaço em Cordovil, um espaço que nos recebeu, que está nos recebendo, né? E eu desde já deixo o agradecimento ao espaço, ao Diego e sua equipe. Também deixo aqui meu agradecimento antecipando a toda a equipe de Como Ver, por fazer isso ser possível, né? E reforço aqui meu agradecimento à Sema. E eu gostaria hoje de dedicar a nossa abertura, a nossa exposição ao Cauã da Silva Santos, que foi um jovem do nosso território, que há 2 meses atrás foi levado de nós, de uma forma brutal. E desde já eu reforço aqui que nós queremos justiça a essa vida que nos foi tirada. Então eu dedico a nossa abertura a ele hoje. Dito isso, vou pegar aqui a minha cola. Eu vou pedir para a Sema falar um pouquinho, Sema, sobre a sua proposta de curadoria, a partir das minhas obras, a partir dos meus processos que você tem acompanhado nesses últimos anos. É importante ressaltar que Sema é alguém que eu conheço já há alguns anos, a gente se conheceu numa situação de um trabalho, de uma vivência, e desde então a gente tem trocado, a gente tem, né, feito essa aliança, como eu gosto de chamar. E aí eu queria ouvir de você, acho que também para a galera conhecer um pouco como é que foi sua proposta curatorial. Sim. Bom, eu parti muito da ideia da questão do quebra-cabeça, porque eu acho que essa palavra estava ali muito já presente no meu vocabulário, assim, desde a minha formação, porque quando eu precisei falar de trabalhos de outros artistas, alguns deles pareciam para mim como enigmas, assim. Como um jogo que eu precisava decifrar as pistas. Uhum. E aí, quando eu colocava em perspectiva trabalhos deles anteriores, né, e eu conseguia nisso construir uma lógica de pensamento de como ele conseguiu chegar até ali, para mim isso foi como um quebra-cabeça. Uhum. E aí, pensando nesses métodos, né, de leitura de trabalhos de arte, eu penso também em alguns teóricos, né, da história da arte, como o Warburg e o Gilbert Berman, que são
assim, teóricos que falam muito dessa questão da montagem, né, dessa questão de você colocar imagens em conjunto e o conjunto elas juntas produzem um sentido individualmente. E aí, quando eu estava olhando, fazendo a seleção dos seus trabalhos, eu fiquei pensando o que havia ali que unia cada um deles, assim. E eu fui percebendo que o conjunto deles formava um corpo. E esse corpo, mesmo que num plano conceitual, assim, não necessariamente o trabalho falava sobre trazia o corpo inteiro, mas a questão principal era uma determinada parte do corpo. E o que essa parte do corpo é capaz de comunicar, né, de emitir códigos, mensagens, né, histórias. E aí, enfim, eu pensei justamente nessa questão do corpo desmembrado, corpo fragmentado, né? Então, esse corpo como esse jogo, onde a gente pode reimaginar a ordem dessas peças, né? E a gente pode, né, misturar, pode trocar elas de lugar, né? Pode pensar elas de uma forma não linear, né? E é isso, assim, cada trabalho, né? A gente tem os pés, a gente tem, né, a língua, a gente tem, né, as mãos, né, os dedos, as unhas, né, o cabelo principalmente, né, que é uma questão tão forte na sua poética também. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa questão da alfabetização que a gente tem, né, das partes do corpo, de quanto essas partes do corpo estão ali emitindo códigos e a gente muitas vezes não para pensar, né? E eu acho que o seu trabalho me fez pensar muito sobre isso, assim, né, de como até mesmo o movimento das mãos, né, assim, como a gente usa as mãos para comunicar mensagens não verbalmente, né, porque, né, a gente aprende que fazer isso quer dizer uma coisa, né, isso quer dizer outra, isso aqui quer dizer outra, né. Então, e a gente nunca realmente parou para pensar o quanto a gente é ensinado, né, sobre isso e como isso também é diferente em outras culturas, né. O que você acredita que uma exposição como essa que está rolando num território na periferia do Rio de Janeiro, inclusive essa é a primeira exposição que está acontecendo aqui na sede do Cineclube, Janilda, né? Como eu disse, eu moro aqui em Cordovil, a uma quadra do Cineclube, e a minha questão é, como você acredita que esse movimento que a gente está fazendo aqui pode impactar o território, pode impactar as pessoas, ou ao menos o que você espera, né, que isso possa gerar? Eu cheguei a comentar com você, né, que eu achei curioso, né, que você fez essa pergunta para mim, por conta de que eu não, ao contrário de você, não tenho essa relação com esse território, assim, moro na Zona Norte, mas moro do outro lado da Zona Norte, que é muito diferente. Não, a escolha do lugar não se deu da minha parte, né, e nunca tinha vindo aqui no bairro antes de vir trabalhar na exposição. Mas eu fui observando, né, muitas coisas assim, durante o processo, né? E eu, como artista, também já participei de exposições em vários locais diferentes do Rio de Janeiro, assim, desde a Zona Sul até, né, lá quase na Pavuna. Então eu fiquei pensando nessa diferença do público e a diferença desses eventos culturais em diferentes espaços, né? Como é que o território afeta o processo desses eventos, né? Como muitas vezes algumas vernissagens, né, em alguns determinados lugares são muito mais alegres, muito mais cheias, né, com, né, uma dinâmica muito diferente. E aí eu fiquei pensando muito também, né, de como os espaços culturais, a programação cultural da cidade está ali sempre muito concentrada, né, no eixo do centro, da Zona Sul, né? E de como isso também é um projeto de cidade, assim, né? De como esses espaços também acabam sendo inacessíveis a uma parte da população, né? Quando a gente pensa que quem é que pode, né, no final de semana ir com a família para esses espaços, né, para desfrutar dessa programação, vai ter dinheiro para isso, né, ou vai ter ônibus, transporte, né, para esses lugares. Né? E eu acho que estando aqui, né, talvez não fosse uma questão de trazer cultura a esse espaço, mas revelar a cultura que já existe nesse espaço. Né? Sim, de fato.
Enfim, acho que é isso. E acho que também de fazer essas conexões entre os artistas que já existem aqui, né? Exatamente. Com você, conhecendo a gente também, né? E inspirar para que cada vez mais programações como essa, né, aconteçam nesses espaços de troca que a gente está tendo aqui. Sim. Aí eu fico pensando que de fato isso está acontecendo, mas isso só está acontecendo porque a gente ganhou um edital, que é o FOCA, né? Sim. E eu fico me questionando que, para quem não tem essa possibilidade, porque o edital existe, mas a numeração, né, a quantidade de pessoas que foram inscritas e a seleção ainda é discrepante. Sim. Né? Eu entendo que existe um movimento do governo atual do Rio de Janeiro até numa tentativa de recuperar isso, mas assim, obviamente um único governo e 4 anos não vão dar conta de recuperar essa perda, né? Uhum. Porque a gente ainda tem muita dificuldade, né, de fazer com que isso aconteça, e para aquele que não ganha o edital é quase uma possibilidade nula. Sim. Né? Então a gente precisa repensar, eu acho, de alguma forma, como a gente pode manter um projeto como esse, manter um espaço como esse, sabe? No restante do ano. Sim. O que acontece no Cineclube Tia Nilda? Né? Acontecem várias coisas, mas existe apoio, né? Existe apoio governamental, sabe? Como é que mantém a equipe do espaço? Como mantém a equipe do Comover? A gente tá aqui no projeto, tá lindo, assim, tá incrível, mas aí a gente para por aqui, né? E aí eu fico pensando que é de fato fundamental o investimento público, mas também é fundamental também as parcerias privadas, assim, sabe? Porque rola muita coisa na Zona Sul, como você falou, então o dinheiro está circulando ali, naquele mercado, né? Então, inclusive eu até reforço aqui, tipo, convido as galerias, as instituições da Zona Sul a vir conhecer o espaço, sabe? A entrar em contato com o Diego, com a sua produção, a entrar em contato comigo também. Eu convido os colecionadores a consumirem trabalhos de artistas periféricos. Então, porque a sensação que eu tenho é que a gente tem um mercado... Quando a gente fala de mercado, de arte, a gente parece que a gente está falando de uma coisa única, né? E eu acredito que existem coisas paralelas acontecendo, né? Tem um mercado de arte predominante, né? Que a gente sabe que é onde que o capital ali gira, tem uma retroalimentação, mas existe também um mercado que é o nosso mercado periférico, que ele existe também, né? Então, eu acho que talvez, não sei nem sei se a palavra mercado paralelo seria ideal, porque talvez. um circuito, mas assim, eu penso que esses dois circuitos eles acontecem porque eles não podem ter a interseção entre eles, né? Ter esse cruzamento. Então, acho que essas alianças são importantes de acontecer, né? Porque a gente tem estrutura, a gente tem pessoas qualificadas, a gente tem uma equipe, a gente tem trabalho, a gente tem ideias e a gente sabe manejar, né, com as dificuldades aí melhor do que ninguém. Modéstia à parte, a gente sabe realmente tirar, como dizem, água de pedra, ou ouro de pedra, não lembro agora, mas algo assim, a gente faz a parada acontecer, né? Então é isso, assim, é quase um desabafo também. Sim. Mas eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? E a questão do investimento público, eu acho que também é importante para a questão de as atividades serem gratuitas também, né? Exato. Porque ao mesmo tempo que as atividades são gratuitas, eu acho que ao mesmo tempo a gente está sendo pago. Né? Porque se não fosse um investimento, se a gente quisesse ter essa acessibilidade, né, de ser gratuito, né, muitas vezes significaria a gente trabalhar de graça. Né? Sim. E a gente aqui no setor cultural está muito acostumado a trabalhar de graça. Exatamente. Quase uma coisa comum, assim. Se alguém convida a gente já acha que não vai receber, né? E a gente não pode naturalizar isso, porque nós somos trabalhadores, como qualquer pessoa, como qualquer médico, como qualquer pessoa. Inclusive, eu acho que a gente nem recebe de acordo com aquilo que a gente trabalha, porque se a gente pensa que para a gente se manter no mercado, a gente tem que ser, vamos dizer assim,
tirando a minha referência. Eu tenho formação em História da Arte. Mas aí eu vou lá e faço a montagem da exposição. Eu faço a curadoria da exposição. Eu tenho que ser o produtor da exposição. Né? E isso não só minha exposição, eu digo de outros parceiros, de outras alianças também. A gente faz muito isso para se manter, né? Ativo, fazendo aquilo que a gente acredita, a gente acaba se desdobrando. E eu fico pensando também que, não só dentro do campo artístico, mas provavelmente a grande maioria de nós, eu acho que poderia dizer todos, mas não vou generalizar, mas a grande maioria a gente tem outros trabalhos para além do campo artístico. Às vezes é professor, às vezes está próximo ali, mas às vezes está distante para poder manter esse sonho, né? Esse desejo de... Eu tomo referência o próprio espaço que a gente está, né? Que é um espaço que tem uma ação ativa com as crianças, assim. Então, como manter essa estrutura, né? Como manter a atividade? Tem instrumentos musicais aqui, então, tipo, como fazer a manutenção desses instrumentos, como ter mais, como poder ampliar as atividades, né? E assim eu faço paralelo ao nosso próprio projeto, assim. O nosso projeto vai parar aqui, porque ele pode circular para outros espaços. Porque assim, a curadoria está feita, a equipe está montada, os trabalhos estão aí, estrutura. Tipo assim, é só algum lugar dizer, alguma instituição dizer, vou bancar, pode vir, entendeu? Não vai ter trabalho não, só vai ter trabalho de pagar. Tá tudo certo, isso não é problema, porque o capital está girando. Sim. Né? E pensar também a importância da arte-educação nesse processo, sim, né? Considerando também todo o trabalho, né, do Cineclube, né? Quantos artistas a gente vai ter nas próximas gerações por conta desses projetos, né? Sim. Quantas pessoas que se não fosse por esses movimentos, né, por essas iniciativas, nunca teriam chegado à possibilidade de pensar, posso ser artista também. Bom, eu queria te perguntar como é que surgiu o seu impulso de realizar uma exposição individual? Boa pergunta. Assim, o desejo sempre existiu a partir do momento que eu decidi assumir ser artista como trabalho, né? Eu projetava isso como um desejo, né? Algo futuro. Só que eu realmente imaginava que isso demoraria a acontecer. Eu entendia que eu precisava de trajetória, eu precisava de currículo e exatamente o que a gente estava conversando, que estava falando agora há pouco. Como tornar isso possível. Né? A verba, não tem verba para bancar isso, não teria verba. E o meu pai, e aí é engraçado que esse impulso ele não veio de mim, eu fui impulsionado, na verdade, eu acho que eu fui empurrado, na verdade. Meu pai, ele mandou o link do Foca e falou, se inscreve. Eu falei assim, eu olhei assim, fiz uma leitura superficial e falei, não, pai, tipo, eu não tenho um currículo para isso, assim, eu não estou preparado para isso. E eu entendo que tem muita gente que já está aguardando esse edital, que está, tipo assim, está com um projeto pronto ali na gaveta só para tá aqui. E não tenho, e eu não tinha um projeto pronto, assim, tinha só desejos. E aí a gente teve até uma discussão, assim, uma discussão saudável, né? Sim. A gente conversou e tal, eu batendo o pé que não. E aí ele falou, não, você tem talento, etc e tal, tá aí, não corre, tenta. Aí eu, não, falei que não. E aí uma pessoa conhecida, ela, olha, eu acho que você deveria fazer, uma outra pessoa, né? Chegou em mim e falou assim, eu acho que você deveria fazer a sua exposição individual. Acho que você não acha que já chegou o tempo? Eu, sério? Você acha? Acho. Olha só, eu estou acompanhando o Foca e eu não tinha comentado nada com essa pessoa. Eu estou indo nos encontros de capacitação, de tirar dúvidas, e eu acho que o seu processo artístico ele se encaixa, assim, ele está em diálogo ali com o que o Foca está buscando. Está aqui o papel, esse é o modelo da ficha que você tem que escrever. Aí eu olhei assim, até que não tem tanta coisa assim que eu não saberia responder, etc e tal, que eu não já saiba ou que eu possa elaborar. Tá, né? Vou tentar. Tipo assim, eu pensei, 2 pessoas falaram do mesmo edital pra mim. É um sinal. É um sinal, talvez seja um sinal.
Aí, só que é isso, né? Tipo, não que tem uma hierarquia aí, tipo, quem tem mais peso da fala, mas é dessa coisa de quem tá mais próximo, às vezes a gente não dá muito ouvido, né? E são as primeiras pessoas... tem isso. E são as pessoas que... Acho que são as pessoas que primeiro acreditam na gente, né? Eu entendo... nessa questão, eu entendo que meu pai acreditou muito mais em mim do que eu mesmo acreditava, assim, que eu era capaz de escrever um projeto, produzir e dar conta de uma individual. Porque, enfim, como eu falei, eu achava que eu precisava de maturidade, entendeu? Para isso. E aí eu falei assim, pô, eu vou... Na verdade, o meu pensamento, eu ainda estava descrente, que eu ainda falei assim, eu vou usar isso como um teste. Eu vou ver como é que é escrever um projeto, que eu nunca tinha escrito. Vou pegar como experiência. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. E foi um processo corrido, porque faltavam pouquíssimos dias, nem uma semana faltava. E eu estava no processo de apresentação de TCC. Só que a partir desse momento, como eu acreditei, aquilo bateu ali muito forte, assim, tudo isso, assim, né, duas pessoas falarem, etc e tal, eu assim, agarrei, escrevi, e aí, para mim, uma coisa muito importante que são as alianças, assim, que é algo que eu sempre reafirmo, porque, obviamente, por mais que o edital ele tem um desejo de facilitar essa escrita, ser algo simples, né, no melhor sentido das palavras, simplificar, tinha coisa que eu não sabia. Então eu recorri às alianças, assim. Não sei isso, você pode me indicar alguém, você pode me explicar, principalmente a parte orçamentária, assim, eu precisei, inclusive eu deixo o agradecimento à Marisa, da Automática, enfim, que foi alguém muito importante nesse entendimento. E a partir desse momento eu enviei. E pensei, seja o que Deus quiser. E aí, estamos aqui. Aconteceu. E aí estamos aprendendo como faz. E modéstia à parte, eu acho que a gente está fazendo bonito, assim. Graças, obviamente, às alianças, outras alianças que são vocês, assim. Que eu não poderia fazer isso sozinho e nem quero. Não faz sentido para mim fazer isso sozinho. Acho também que ninguém conseguiria fazer isso. Não. A gente pensar como é que a carreira do artista realmente não é uma ilha, né? Você precisa de outras pessoas estando ali te impulsionando, te ensinando, né? Sim. E precisa realmente dessas pessoas que muitas vezes precisam acreditar em você mais do que você acredita em você. Né? E eu acho que isso é fundamental, né? Assim, para realmente impulsionar a gente a fazer certas coisas, né? E sair da zona de conforto, né? Sim. E, né, isso acaba gerando grandes oportunidades para a gente, que se a gente fosse pela insegurança, né, não iria. Né? Eu também super ia te incentivar a seguir nisso, assim, também acho que assim, você estava preparadíssimo, assim, sabe? Eu acho que você também é uma grande referência para mim, assim, de pessoa que está ali construindo carreira também, de coisas que você também faz até muito melhor do que eu mesmo faço, entendeu? E assim, eu acho que foi ali uma construção de um respeito profissional mútuo, assim, sabe? Sim. E, enfim, eu acho que eu te admiro muito por ter tido essa iniciativa, assim, de ter conseguido fazer essa liderança desse projeto, assim, sabe? Não só já tem os trabalhos incríveis, assim, mas esse seu trabalho, assim, de realmente conduzir a equipe, né? E, enfim, eu acho que você mandou super bem, assim, e, enfim, só muita admiração. Então vai fazer chorar, né? Vai borrar a maquiagem. Mas vamos nessa. Tá. Passar para outra pergunta. Obrigado, mano. Bom, a sua formação é em História da Arte, né? Inclusive a gente tem aqui uma troca de funções, né? Porque eu me formei em artes visuais, né? Minha formação é de artista, você se formou em História da Arte, né? E aqui estamos aqui, você como artista e eu como diretor, né? Sim. E como é que foi esse processo de você estar ali estudando História da Arte e você começou a se entender que, não, talvez eu também possa ter ali um trabalho também, eu também quero falar do meu próprio trabalho, não só falar do trabalho das outras pessoas. Amigo, então, é engraçado que assim, eu me entendo artista, mesmo tendo a formação em História da Arte, eu me entendo artista
Vai soar clichê, mas desde criança. Porque, assim, a minha mãe, ela falava que achava que ia ser desenhista, inclusive no desenho mais, assim. Mas ela achava que eu ia ser artista, que ia ser desenhista. E a minha primeira formação de História da Arte, minha primeira formação acho que não é a palavra, mas a minha primeira experiência de vida, assim, profissional, dentro das artes, foi no teatro. Então, foi a minha primeira escola, assim, sabe? Foi onde eu me descobri como ser humano, assim, como que eu digo que eu me transformei, assim, que na verdade que me fez florescer. No início eu acho que foi o teatro. Mas foi engraçado porque, assim, a minha primeira tentativa, vou voltar um pouquinho, minha primeira tentativa profissional, na verdade, foi em artes visuais na UERJ, que é onde você tem formação. Só que eu cometi o erro de perder a reclassificação e aí eu não entrei. Eu fiquei muito frustrado e aí foi quando eu resolvi, cara, eu não posso ficar parado. Vou fazer aquilo que eu sei que eu quero muito fazer, que é estar mais próximo do teatro, porque a minha formação infantil, vamos dizer assim, na infância, foi a TV, né? Assim como a maioria de nós, eu acho que a galera ali dos anos 90, acho que na verdade desde que a TV existe, acho que é a formação. Mas eu tenho uma sensação que a galera dos anos 90, eu acho que foi muito formada pela TV, anos 80 e tal. E aí, com essa referência, assim, eu queria estar ali, o teatro era o lugar talvez mais próximo. E aí eu fui me lançar, assim, me joguei realmente, assim. E aí fui fazer teste lá num curso que eu fiz, passei, entrei, fiquei uma temporada lá, e aí fiz a ousadia de ter uma companhia de teatro, de ter uma produtora, paralelamente à companhia de teatro. Trabalhamos por um tempo, no corre, assim, na luta mesmo. E aí eu tenho tranquilidade de dizer que no teatro eu gastei mais, eu investi mais do que eu recebi, assim. Mas eu fazia porque eu acreditava, entendeu? Mas era isso, eu tinha uma vida paralela. Eu tinha a produtora para poder manter o teatro, entende? E, enfim, aí passou-se os anos, eu entrei para a UFRJ, História da Arte. E aí, História da Arte eu fiz porque quando eu olhei o currículo, fiquei maravilhado, assim, com aquela formação, queria ter aquela formação. E eu achei que aquela formação seria suficiente para mim. Daria conta, assim. E ali dentro eu percebi que não. As necessidades começaram a surgir, os questionamentos, as minhas tendências a querer estar perto dos artistas e o movimento e tal. E aí eu comecei a puxar a disciplina em artes visuais, escultura, e na dança também. E eu fui fazendo história da arte, dança e artes visuais paralelas, assim. Puxava, né, uma ou duas disciplinas, assim. E aí fui fazendo, e fui me entrosando, fui vendo que aquilo estava muito conectado comigo. E eu tinha mais prazer real, assim, de estar numa aula de artes visuais ou de dança do que de história da arte. Mas eu sou muito grato a toda a formação, a EBA, né? Escola de Belas Artes do Rio. E, enfim, eu fui vivendo isso paralelamente. Até que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio internacional em arte, acreditando eu que ia dar seguimento em História da Arte. Quando eu me vi lá, vivendo aquilo, todas as minhas escolhas eram em artes visuais. Tive até a oportunidade de fazer uma curadoria, produzir um projeto lá com artistas argentinos, que foi na Argentina, né? E brasileiros, fazendo a curadoria desse projeto. Mas todas as minhas outras atividades eram nas artes visuais, ali, ou na dança também. E aí, quando eu voltei, eu tive pro Brasil, né? Eu tive a sensação de que a minha vida, tipo assim, o que eu faço aqui no Brasil, assim, que minha vida correu muito lá, assim. Em tão pouco tempo, acho que tudo que eu gostaria de ter vivido aqui, mas não tinha coragem, eu vivi lá porque eu sabia que a parada ia acabar. Tinha um prazo, entende? E aí, voltando na questão do fomento, lá eu recebi a bolsa, então eu não precisava trabalhar. Quer dizer, eu estava a trabalho, mas eu não precisava correr para gerar dinheiro, entendeu? E aí eu pude me dedicar, que essa eu acho que é a diferença. A gente pode se dedicar se tem dinheiro ali circulando, né?
E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei com vários questionamentos, assim, tipo, caraca, o que eu vou fazer da minha vida, assim? Minha vida tá na Argentina, etc e tal, pá. E eu falei assim, cara, chega, assim, não tem como eu continuar mentindo pra mim, assim, porque todas as minhas escolhas, os meus desejos se orientam para as artes visuais, assim, como artista. Acho que tá na hora de assumir isso, assim. A Argentina te atravessou. Me atravessou, me atravessou. E as pessoas, as alianças que eu fiz lá me atravessaram. E foi um momento de virada, assim, eu entendo que foi um momento de virada, de decisão, e eu acho que eu precisava dessa maturidade, assim, coragem, porque requer coragem para você entrar no campo da arte. Realmente, eu lembro de uma fala da Fernanda Montenegro, no monólogo dela, no final ela disse assim, faça tudo menos arte. Só faça arte se você estiver fazendo as outras coisas e sentir que só aquilo te contempla, só as artes te contemplam. Aí você volta. Você não é capaz de fazer outra coisa, não sei. E eu tenho essa sensação, assim, de que eu não consigo estar fora do campo, assim, fora desse movimento, assim, sabe? E aí isso me marcou muito. Eu falei assim, cara, vamos correr o risco, assim. Pensando, né, temos uma única vida, vamos dizer assim, né? Eu preciso viver isso, e aí foi quando eu me lancei mesmo. E era engraçado que o movimento, as pessoas da faculdade achavam que eu era de artes visuais, as pessoas me chamavam de artista, e eu falava que não. Inclusive falava para não me chamar de artista, porque eu convivendo com a galera que estava em formação, eu falava, cara, eu não posso me nomear assim, porque a galera tá num corre, eu vejo o corre deles, eu não tô no mesmo corre que eles, sabe? E aí, enfim, sempre nesse lugar da chamada síndrome da impostora, né? Sim. E aí, enfim, aí eu tomei essa decisão em 2019, tipo, pouquíssimo tempo, antes da pandemia, inclusive, que eu tomei essa decisão. E aí foi, inclusive, quando eu te conheci, quando eu conheci Sara também. Assim que eu voltei de Córdoba, eu conheci a Ana, que está na nossa produção também. Enfim, e aí, inclusive no mesmo ano, 2019, a gente ganhou o prêmio do Pega, né? Pra mim foi também tipo, caraca, tipo, eu tenho meses que eu me assumi como artista e já ganhei um prêmio, assim. Então foram aquelas coisas assim, cara, o que você quer mais? Sabe, o que você quer mais? Tá aí, ó, tá tudo chegando pra ti, assim. Então, abraça isso e para de ser covarde e vai, assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu muito bem. Assim. Eu dei uma volta, mas... E eu fico pensando muito também como as nossas trajetórias são um pouco parecidas, assim, porque a minha formação lá em arte na UERJ, assim, lá já existe essa coisa interdisciplinar, assim, né? A gente já começa a graduação já fazendo todo mundo junto, né? História da arte, a licenciatura, o bacharel, assim, todo mundo tem aula junto, né? Então, então até mesmo para quem é de história da arte também precisa fazer pintura, precisa fazer escultura, precisa fazer desenho. E isso eu fui percebendo isso como durante a formação existe realmente essa troca de funções, ou esse acúmulo de funções, né? Porque a gente começa querendo escrever querendo ter o nosso trabalho como artista, mas a gente começa a ter um gosto de escrever sobre o trabalho de outras pessoas também, né? Inclusive eu lembro muito bem que no início da minha formação eu lembro que eu li um texto da Tertuliana Lustosa chamado A Lenda da Trava Leiteira. Trava Leiteira. Sim. Em que ela, parte do texto ela fala se debruça sobre o trabalho da Liz Paraíso. E assim, a forma como ela se debruçava sobre o trabalho dela, assim, aquilo me inspirou tanto, assim, que eu até cheguei a ficar um tempo querendo fazer história da arte, mudar para história da arte, porque eu demorei, assim, demorei um pouco para me entender como artista e eu tinha sempre ali aquele pé na história da arte e aí ao mesmo tempo eu fui percebendo que na verdade não tinha essa questão de escolher entre uma coisa ou outra, né? Eu vejo muitos amigos meus que ficavam nesse questionamento, assim, tipo, eu sou professor ou sou artista, né? E para mim isso ao longo do tempo parou de fazer sentido, assim, porque
por que tem que ser um ou outro? Porque, né, na verdade, o que é bom é justamente misturar, né? Unir tudo, né? Sim. Amigo, deixa eu aproveitar e te perguntar, você falou da sua formação, desse caminho que você fez também para a história da arte, para a curadoria, e aí pensando que o nosso público, acredito eu, né, quem está assistindo é o mais diverso, assim, e pode estar se deparando com a palavra curadoria pela primeira vez, assim. E aí talvez você poderia comentar um pouco, afinal de contas, qual é o papel, qual é a função, ou o que faz um curador, né? O que é a curadoria, afinal de contas? Sim. Ao longo da minha formação eu tive contato com várias definições assim do que poderia ser um curador, né? E aí, como artista, né, eu tive diferentes relações em exposições diferentes com curadores, né? E, inclusive, acredito muito que isso influencia muito no meu processo de curadoria, por eu, antes de tudo, ser artista e já ter, né, já saber o que é estar do outro lado, né? Então, eu tive várias relações diferentes, né, curadores que super acreditaram em mim também, que acreditaram mais em mim do que eu mesmo. Curadores que viraram muito meus amigos, pessoas que estavam ali realmente interessadas em conhecer meu trabalho a fundo e falar sobre ele, né, e discutir. Mas também conheci curadores que fizeram um trabalho meramente operacional, digamos assim, né, que ali selecionaram um trabalho e eu troquei uma ou duas palavras e às vezes nem isso, né? E então eu, ao longo do tempo, fui pensando muito nessa questão, né? O que o curador faz, será que o curador, a função dele é só selecionar trabalhos e escrever um texto bonitinho, né? Como a gente bem sabe que isso é muito comum, né? Aqueles textos curatoriais, assim, que muitas às vezes são impossíveis de entender. Aí a gente se acha burro, que na verdade não quer dizer nada. Não quer dizer, E aí eu fiquei pensando, assim, baseado em experiências prévias que eu tive, né, assim, o que eu gostaria de ser, o curador que eu gostaria de ter. Eu fui o curador que eu gostaria de ter. Né? E aí eu acho que também contribuiu muito a questão da gente já se conhecer, né? Até porque se eu estou curador é porque você me convidou, né? Então, como havia já essa tanto que eu chamei até de uma curadoria afetiva, porque se a gente já tem esse laço afetivo, né, combinado com uma admiração pelo trabalho, né, assim, então me deu gosto de debruçar sobre o seu trabalho, não foi uma coisa assim que eu tenho que escrever sobre isso, entendeu? Não, eu quero realmente escrever sobre isso, né? E o fato da gente ter esse respeito mútuo, né, profissional principalmente, né, porque a gente sabe que, né, trabalhando com outros artistas, né, outros curadores, a gente sabe que muitas vezes às vezes tem pessoas que têm um trabalho de arte muito bom, mas não trabalham no coletivo tão bem, né, e a gente teve ali sempre uma sintonia, né, e aí retomando também a forma como a gente se conheceu, né, naquele contexto ali que era de trabalho, né? É um pouco esquisito dizer isso, né? Que era um contexto de trabalho, porque parece até que a gente se conheceu numa empresa, né? Mas não, a gente se conheceu ali de fato, numa vivência, né? Sua vivência, sua proposta, e aí no Apapátio, né? Que inclusive senti muita falta de não poder estar aqui nessa exposição, né? Sim, só para talvez contextualizar o pessoal, né? Sim. O Apapátio é uma série de vivências que eu chamo, em que eu convido o público a participar junto com a gente, assim, quebra um pouco essa hierarquia, quem é artista e quem é público. Então, é uma vivência em especial que a gente fazia cafuné coletivo, né? Só para contextualizar para o público que não conhece. Então, estava ali, né, o finalzinho da exposição, né, eu ali não estava nos meus melhores dias, assim, e você foi lá e me puxou e falou, assim, né, a exposição quase acabando e a gente mal se conhecia, você me fez cafuné e ali a relação foi outra depois disso, né. E nisso a gente se manteve em contato, né, e foi construindo essa relação mesmo, né, assim, de sempre... tanto que a gente, quando sai, né, é difícil a gente não falar de trabalho também, né, a gente teve muitas vezes que fazer o esforço, né, nesse processo, né, de a gente
saiu muitas vezes, conversou muitas vezes. E sempre o trabalho vem. E sempre o trabalho misturado com as fofocas também da amizade, assim, né? Sim. E, enfim... Fofocas boas, tá, gente? A gente não fala mal de ninguém, não, tá? A gente fala bem. Sim. Foca saudável. E, enfim, é isso. Eu lembro muito de uma fala da Daniela Nami, que é uma grande curadora aqui do Rio. Ela dando uma entrevista em que perguntaram para ela qual era o maior erro que um curador podia cometer. E ela disse achar que ele é mais importante que o artista. E aí, retomando coisas que a gente conversou, né, porque você sempre falou dessa generosidade do curador, né, do curador poder ali... o curador, assim, estabelecer a relação dele com o artista, né, de como ele está ali escrevendo, né. Muitas vezes o curador fala muito mais dele mesmo do que do trabalho do artista. Pode acontecer. Né? E para mim sempre foi muito natural, digamos assim, de que não, o foco é o artista, né? Não há outra forma de fazer isso, entendeu? E para mim foi assim, um prazer assim, estar ali olhando seus trabalhos todos os dias, né? E pensando todas as conexões de fazer com eles, né? E escrevendo sobre eles. E foi, ao mesmo tempo foi fácil, mas ao mesmo tempo difícil, porque tinha esse laço afetivo, tinha a questão das semelhanças de vivências, porque acho que a gente tinha vivências muito parecidas, né? Sim. Então muitas coisas que você trouxe nos seus trabalhos eu também vivi, né? E isso também trouxe outras leituras para mim, né? Também foi denso, né, o processo, né? O processo da escrita do texto curatorial foi uma coisa muito extensa, né? E inclusive eu acho que reforçando também a questão do projeto como um todo, né? Ter esse fomento e de ser, acho que eu chamo de as condições ideais da curadoria, assim, onde a gente tem tempo para poder se debruçar sobre o trabalho do artista, né? Tem tempo para desenvolver o processo, né? De ter esse contato mais profundo, né? De não ficar naquela coisa operacional, porque muitas vezes essa questão operacional é muito por conta de uma situação precária, né? De projetos que não grande maioria, né? Que não tem dinheiro, né? A pessoa tem outras prioridades na vida, né? E muitas vezes não tem tempo para chegar, né, no resultados, né? E enfim, é isso, assim, eu acho que a gente conversou muito também sobre outras experiências que eu tive de curadoria esse ano, né, em que houve, né, problemas e frustrações, e aqui eu acho que foi, assim, as condições realmente ideais, assim, que eu pude... questão também do acúmulo de função, né, porque muitas vezes a gente está ali no projeto sem verba, né, e o curador e o artista às vezes precisa ser também o social media, precisa ser o montador, precisa ser, né, tudo, né, e aqui houve realmente uma distribuição de funções, né, toda uma equipe ali, né, e a gente percebe o quanto isso é importante, né, é importante que essas pessoas sejam remuneradas, sim, porque é um trabalho, né. Sim. Não, e eu acredito, amigo, que eu acho que a nossa realidade foi uma boa realidade, mas eu fico questionando assim se ainda é o ideal, assim, que eu acho que ainda está um pouco distante do que seria o ideal, particularmente, assim. Eu acho que os editais eles podem ter um fomento maior para a gente poder pagar melhor, porque assim, uma exposição de arte para ela acontecer na sua completude, ela precisa de uma equipe relativamente grande, sabe? Então, se a gente for pensar aqui, a gente tem mais ou menos, a galera assim, mais ou menos fixa, 30 pessoas. Então, quanto é que está recebendo um profissional de uma galeria conhecida que está trabalhando, que é um curador, né? Ali daquela... Será que ele está recebendo a mesma coisa que você recebeu? Sabe? Será que a galera de artes visuais, assistente de produção, será que eu também recebi na produção? Eu posso dizer com propriedade que não. Então, eu acho que esse movimento pode ser... E eu entendo também que essa manutenção, ela parte muito de nós, assim, né? Desse retorno que a gente dá ao próprio edital, né? Ao próprias pessoas que estão ali fazendo essas escolhas por nós. Então, enfim, eu só queria complementar isso, que quando você falou do ideal, eu fiquei me questionando até que ponto. Acho que isso mais ideal do que eu estava acostumado. Que estava acostumado, entendo.
Eu acho que a gente pode abrir um pouco aqui também, talvez, o que você acha? A gente abrir um pouco para o público para a galera perguntar, se tiver dúvida ou quiser questionar alguma coisa, né? Eu acho que a gente pode... Alguém gostaria de perguntar? Quero te parabenizar. É muito bom, muito importante estar aqui nesse espaço e produzindo. E vamos embora que venham mais. E aí, te ouvindo falar, né, ouvindo vocês dois falando sobre o processo de construção artística, lógico que eu vou pensar no meu processo também. E aí, o seu trabalho todo, vocês trouxeram agora, eu estava pensando, vocês trouxeram a palavra afeto, né, mas no lugar do carinho, né, do amor e do cuidado, da reciprocidade, como o trabalho está sendo construído nesse lugar do amor, sua mãe, né, ver tua mãe ali, ver tua mãe aqui, então, toda essa relação que é familiar e amizade, como isso está aqui. Mas eu fico pensando no afeto que atravessa, né? O que me afeta, não o lugar do carinho, mas o que me corta. E aí, pensando na minha trajetória, e olhando você aqui, fazendo um trabalho no seu bairro, eu fiquei pensando sobre o meu. Falei, caramba, o meu trabalho, ele tem muito do urbano, né? Minhas pesquisas passam muito por esse olhar na cidade, né? Eu trabalho muito na rua, tem muita coisa do carnaval na rua, tem as minhas pesquisas que vão pela questão do trem, da mobilidade urbana, mas não tem uma relação com o meu bairro. E como que é para você estar hoje? Às vezes o trabalho nem foi afetado pelo seu bairro, mas hoje ele está. Então como é que fica para você, né, talvez hoje com uma exposição que já tá aqui, não que ela não vá se desdobrar, mas como que fica essa relação do afeto, do teu território, do teu trabalho hoje? Por mais que não tenha acontecido antes na curadoria, na pré-produção, mas hoje como é que fica isso para você? Sim. Eu acho que ele está real acontecendo a partir do momento que eu tenho essa primeira possibilidade. Você falou de possibilidade, né? E é uma oportunidade que eu estou tendo pela primeira vez, montar como eu quero, né? E dentro do meu território. Então eu acho que eu precisava e faltava isso, de fato. Eu não tive essa oportunidade porque, infelizmente, nós não temos muitos espaços que possam, né, receber ou que possam, de alguma forma, nos proporcionar isso, não porque não queira, é porque precisa realmente de capital, precisa de uma estrutura e toda uma adaptação como a gente fez aqui, né? E aí, para mim, eu digo que ele está acontecendo porque ontem na montagem eu já percebi esse movimento de afetação, assim. Quando dois adolescentes vieram aqui depois de uma aula que tiveram em percussão no espaço, né? No outro espaço aqui na mesma rua do Tia Nilda, e eles deixaram ser afetados assim pelos trabalhos livremente, de uma forma muito disponível, assim, né? E esse atravessamento só aconteceu, eu acho, porque de alguma forma eu tive a oportunidade de ser abraçado pelo Tia Nilda, pela equipe de vocês, e aí eu de alguma forma ofertei para o público algo e eles estão nos oferecendo, nos retornando também de uma forma mais rápida do que eu estava esperando, inclusive, assim, que já foi na montagem. E aí eles chegaram e começaram a se relacionar livremente, falar dos trabalhos, olhou ali o Andy como homem, tipo, andar como homem? Eu ando como eu quiser, entendeu? O que é andar como homem? Como é que é andar como é? Assim? Então eu vou rebolar, entendeu? Então, ver esses corpos assim, se relacionando com os trabalhos, eu acho que para mim já é a oferta deles de mostrar, olha, é assim que está me afetando, assim, é isso que está gerando em mim, é isso que está acontecendo, assim. Eu acho que existe muito essa cobrança, né, do artista, que ele faça algo que lhe é esperado. Você é de Cordovil, então onde é que está isso no seu trabalho, né? Eu acho que tem essa cobrança, mas eu acho que é isso, é o atravessamento, né? Sim. Quando você está no território, como é que o território recebe o que você oferta? Sim, não, exatamente, porque eu acho que chegou para banhar. Eu acho que esse movimento de você é de Cordovil, você tem que falar de Cordovil, eu desconfio que é um movimento muito do mercado de arte, dentro da ideia não, porque isso não fica declarado, mas para mim isso fica evidente, da ideia de cota, de que tipo de artista vai participar daquele circuito. E normalmente essa cota, quando vem pra gente da periferia, é uma cota que é num lugar que
que eu me arrisco a dizer que é uma releitura de um lugar exótico, sabe? Então, a pauta tem que ficar muito ali evidente, periférica, você tem que falar do bairro, como você disse. Se você é um artista negro, você tem que falar da negritude. E aí eu penso que da pobreza, você tem que falar da violência. E aí eu não estou, assim, gostaria de pontuar que eu não estou julgando os artistas. Não é isso. E estou dizendo que não é para falar sobre. Mas eu percebo um movimento de exigência do circuito para que você só vai entrar se você preencher essa cota. Essa é a sensação que eu tenho. Ele se alimenta daquilo que é novo para ele, né? Exatamente. Então, a gente também tem que olhar com desconfiança, né? Assim, é claro que estão tendo ocupação de espaços, né? Essas pessoas de minorias, né, estão sendo cada vez mais legitimadas, né, no circuito, mas também a que preço, né? O quanto também estão sendo usadas por uma questão de mercado. Manutenção do próprio mercado, né? Sim. Né, de fato. Que se alimenta da novidade constante, né? Sim. Se a gente for parar para pensar também a própria história da arte, né? Tipo, onde a gente tinha a arte moderna pensando essa questão formal, né? De fazer algo que nunca foi feito antes. Em arte contemporânea, de certa forma, a gente superou um pouco isso, mas ao mesmo tempo, né? O que é essa busca pela novidade constante, né? Sim. E, né? Enfim, acho que olhar com desconfiança também, né? Eu penso muito também na J. Mombassa, por exemplo, que ela chegou a ser indicada pelo Prêmio Pipa uns 2 anos atrás e ela se recusou, ela não quis participar disso porque ela falou que isso não era... os artistas racializados, os artistas trans, né? Estavam ali sendo todos os anos indicados para esses prêmios, né, tendo visibilidade, mas e não ganhava. E aí, né? E a gente fica pensando também como muitos deles, desses artistas vão ter essa legitimação, esse prestígio, mas esse prestígio nem sempre vai estar acompanhado do retorno financeiro, né? Sim, de fato. Eu não quero essa legitimação, eu quero eu mesma poder produzir aqui, ser a curadora aqui, né? Eu quero criar o meu prêmio aqui, né? Sim. Eu quero depender do Pipa, do Marco Antônio Vilaça, sabe? Eu quero estar aqui produzindo o meu circuito, né? Sim, a gente não precisa fazer esse deslocamento, né? Porque espaço a gente tem, né? Pessoas capacitadas a gente tem aí ao balde, né? Então, tinha uma outra coisa que, sua pergunta que me fez pensar, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui pela memória. Lembrei. A questão da temática, né? Vamos dizer assim, restringir a que temática nós podemos abordar. E eu fico pensando, se nós somos seres humanos, estamos no mundo, a gente pode falar sobre qualquer coisa. E aí, se a gente vai falar sobre gênero, entendo eu que, de fato, a gente vai falar de uma perspectiva periférica, porque é o nosso território, é a nossa vivência. Né? Então, a gente pode falar, sim, sobre essas temáticas, vamos dizer assim, já taxadas, ou que o circuito exige ou induz, mas desde que a gente possa falar livremente de todas as outras coisas, porque a gente pode falar, a gente está ali no mundo. Né? O que muda é a perspectiva. E a gente tem capacidade de falar sobre todos os assuntos. Né? Era só isso, assim, só para complementar que a sua pergunta me fez pensar. Obrigada. Imagina, que agradeço. Alguém mais? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Não? Você quer fazer alguma última pergunta? Deixar algum comentário? Não? Tá, então vou aproveitar para deixar meu agradecimento aqui, né, reforçar o meu agradecimento a quem assistiu até agora. Obrigado por esse tempo dedicado. Obrigado se você for público que veio até a exposição, obrigado por estar com a gente, distante, perto, muito obrigado. Eu vou reforçar também o meu agradecimento a toda a minha equipe, que é nossa, né? Mas a minha equipe, a cada pessoa. Muito obrigado por vocês estarem atrás das câmeras, por vocês estarem em casa e conectado e perguntando se está tudo bem. Todo esse movimento de cuidado, que eu acho que é algo realmente vivo, assim, entre nós, assim, todo esse cuidado. Então,
é uma relação de confiança muito grande, assim, e eu agradeço demais por vocês depositarem também essa confiança. Quero agradecer o espaço, né, Tia Nilda, Cineclube Tia Nilda, em Cordovil. Procurem Cineclube nas redes sociais, tem site, tem um material incrível, tem documentário, tem festival rolando, tem premiação também, então procurem saber. Também, se quiserem me seguir também nas redes sociais, é Thiago Saraiva, né? O Saraiva, o final é um 4 no lugar do A. Comover também, tem o seu Instagram, @comover.comover. Bom, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas se ainda estiver rolando a exposição, como eu falei no início, a gente tem atividades paralelas que vão acontecer no espaço. Então aproveita essa oportunidade para conhecer o espaço e os artistas e os profissionais que estão envolvidos com isso, porque apesar, né, do título ser exposição individual, eu acho que é até contraditório porque eu não faço isso sozinho, mas vamos, né? A gente usa esse termo, mas isso não acontece sozinho, então outros artistas estão participando, outros profissionais estão apresentando seus trabalhos. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Eu vou reforçar meu agradecimento ao apoio de Praia, que está nos apoiando. Muito obrigado, estamos muito bem servidos. Vou reforçar meu agradecimento aqui ao FOCA, né? Que é o programa aí que está fomentando a gente, que está dando esse suporte a gente. Vou pegar minha cola assim, porque eu não vou esquecer de ninguém, né? Que o FOCA é o Programa de Fomento à Cultura Carioca, por intermédio da Prefeitura da cidade do Rio e a Secretaria Municipal de Cultura. Meu agradecimento demais aos apoiadores também que fizeram que isso acontecer, né? A galera que está na estrada aí junto com a gente. É isso. Obrigado. Eu posso só pedir Tá gravando, amigo? Eu vou fazer só um pedido em especial, porque a gente tem alguém na nossa equipe que fez aniversário ontem e que não está aqui. Não está aqui, mas eu sei que ela vai ver. E eu gostaria de fazer um parabéns, assim, pegar ela meio de surpresa, porque ela eu chamo ela de Maria, mas o nome artístico dela é Emília Alcoforado, que ela fez a comunicação e também fez essa roupa maravilhosa. Todas as roupas que eu vou estar nos outros dias, foi ela que arquitetou. Então eu queria pedir esse parabéns aí especial para ela. Podemos? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Maria! Viva! Viva Comover! Viva! Obrigado, gente. Até a próxima.